Eu não sei te dizer, Anderson, comunidade querida aqui do programa Faixa Livre, se o Haddad é ele pessoalmente neoliberal. Nem é um tema para mim. O que importa é, ele tem uma trajetória neste caminho. Então, veja, o Haddad era professor da Universidade de São Paulo. Isso. Ele troca a Universidade de São Paulo pelo INSPER. O INSPER, que é o principal centro de produção acadêmica hoje no Brasil, tem lá a GV, tem outros, é o principal centro de produção acadêmica do pensamento econômico neoliberal, e mais ainda, né, do pensamento econômico do chamado financismo, né, da Faria Lima, do capital financeiro. Então, ele troca a USP e vai para lá, numa instituição que era presidida à época por um grande amigo dele, que é o Marcos Lisboa, que tinha sido, inclusive, secretário de Política Econômica em Lula 1, se eu não estou enganado. Mas é um representante aberto do capital financeiro no Brasil. Eles têm relações de muita intimidade. Então, o Haddad faz esse caminho. O Haddad aplica, e acho que, de certa maneira, você olha no entorno do Haddad, mesmo no entorno do Haddad, admite-se que ele seria um perfil social-liberal. Né? O que é o perfil social-liberal? O perfil social-liberal é o perfil de gente, de movimentos, de grupos que vieram da social-democracia, né? O Haddad é um social-democrata, tradicionalmente, né? Como vastas parcelas do PT, são social-democratas, e que vai migrando para a direita e assume esta condição de social-liberal. O que é o social-liberal? É o neoliberal que faz concessões laterais à dimensão, vamos dizer assim, social, aos mais pobres, né? Que entrega os anéis para não perder os dedos. Então, ele vai fazendo essa transição. E, de fato, aplica uma política econômica de corte neoliberal. Um único exemplo, e aí a gente estamos avançando demais em temas que você vai tratar, na verdade, com um craque em economia, que é o Paulo Clias, que vai chegar aqui daqui a pouco, grande amigo, já deixo um abração para ele, um dos maiores economistas do país. Só para encerrar, né, porque eu sei que você quer, o nosso tema é mais a questão da comunicação, né? Então, para que se tenha uma ideia, a PEC da transição, que foi a PEC que propiciou o crescimento econômico de 2023 e do começo de 2024, a PEC da transição só não teve o teto de gastos porque o Senado vetou. Porque a PEC de transição, tal qual o Haddad tinha formulado originalmente, já tinha o teto de gastos, que ele chama de arcabouço fiscal. Eles ficavam chocados quando a gente, na mídia, falava em teto de gasto, mas, finalmente, na histórica entrevista de Haddad para Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, um pouco antes do segundo turno da eleição, quando ele adiantou os termos do que viria a ser o pacote, ele assumiu o que chama-se teto de gasto. Então, que se tem uma ideia, não teve uma coisa assim, correlação de forças, há uma exigência do Congresso para fazer teto de gasto. Não tinha exigência nenhuma. O Haddad é que pôs o teto de gasto e o Congresso tirou. Aí depois o arcabouço veio em agosto de 2023, né, que foi a ressurreição do teto de gastos do Temer. Então, essa é a jornada da política econômica que tem seu ponto culminante agora com o pacote, com esse recente pacote do Haddad, que é um pacote basicamente voltado contra os trabalhadores e os mais pobres.